Olá, começa agora o Horizonte Notícia Entrevista. Preparar profissionais para atuar de forma colaborativa e efetiva na solução e pacificação de conflitos sociais é a proposta de um projeto de extensão da PUC Minas. A ideia ainda é implantar na Unidade Praça da Liberdade e no Campus Coração Eucarístico postos de atendimento pré-processual de solução de conflitos e cidadania da comarca de Belo Horizonte. Tudo isso nesse projeto de extensão Mediação na PUC, que está com inscrições abertas. E para conversar com a gente mais sobre esse projeto, está aqui o coordenador, professor Leandro Renó. Seja bem-vindo. Obrigada pela presença, professor. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho dessa questão da mediação. O que seria isso? Que tipo de processo é esse? Tá. Bom, acho que, em geral, as pessoas são habituadas, talvez pela nossa cultura, pela forma como nós fomos educados e pelo próprio perfil dos cursos de direito em geral, as pessoas são acostumadas a entender que os conflitos devem ser resolvidos lá no judiciário, na base do que a gente chama de contencioso, ou seja, do litígio de um contra o outro, um querendo mostrar quem é mais forte, buscando argumentos para poder derrubar os argumentos do outro, sempre num ambiente de embate, né? Já há bastante tempo, essa postura dos advogados, dos profissionais, das próprias pessoas vem sendo questionada, né? Aqui no Brasil, o movimento pela mediação, ele não é recente, mas ele ganhou muita força nos últimos anos, exatamente com o objetivo de mudar essa cultura, de mostrar que, para se resolver os conflitos, eu não preciso partir para a briga. Eu não resolvo conflitos fomentando mais conflitos ou fomentando mais o conflito em si, né? E a mediação, ela tem essa proposta. Então, o que é a mediação? Respondendo a sua pergunta. A mediação é uma forma de se resolver conflitos, que ela pode ser judicial, e aí você tem os projetos hoje, desde 2010, isso feito de uma forma mais oficial, através de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, né? Pode ser dentro do judicial, dentro de estruturas próprias, que é o caso do CEJUSCs, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, e você pode fazer isso de forma extrajudicial, com câmaras privadas, mediadores privados, e a proposta é viabilizar um canal de comunicação adequado entre as pessoas envolvidas em um conflito, para que elas possam dialogar, elas possam se compreender, às vezes até mesmo compreender o que ela realmente quer, porque às vezes a pessoa está envolvida em um conflito, ela própria não sabe exatamente o que ela quer. Ela quer brigar, mas por que eu quero brigar? Então a mediação viabiliza até uma própria compreensão pela parte do que ela quer, para que ela então possa, tendo esclarecido os seus interesses, entender os interesses do outro e então, através dessa comunicação, tudo isso com a intervenção de um terceiro imparcial, sem interesse no conflito, sem interesse em ter proximidade ou algum vínculo com uma das partes, mas de forma imparcial, viabilizar esse canal aí. Intermedia essa conversa aí entre as partes. Exatamente, essa que é a proposta. E isso acontece em todas as situações? Família, trabalho, enfim? A mediação, eu costumo dizer que é um método de solução de conflitos que se aplica para qualquer área, né? Hoje você tem iniciativas de mediação em praticamente todos os campos, né? Hoje se faz muito mediação na área de família, na área criminal você tem hoje o que se chama de justiça restaurativa, que envolve também essa proposta da mediação. Hoje se fala de mediação, inclusive na área tributária, envolvendo a administração pública. Mediação empresarial, então, é um tema que está muito sendo debatido, estimulado, ou seja, as empresas que têm aquela filosofia, olha, tempo é dinheiro, eu não posso me expor no judiciário, eu não posso perder tempo no judiciário, você ter uma solução que você próprio construiu junto com outra parte, que atenda aos seus interesses, aos interesses do seu parceiro comercial, da pessoa com quem você se relaciona, e essa solução vir de vocês em um curto espaço de tempo e você ter domínio sobre essa decisão, todas essas vantagens têm sido percebidas em todas as áreas. A única limitação que a lei coloca é quando se envolvam direitos indisponíveis sobre os quais não se possa negociar. O que seria então, isso? O que são direitos disponíveis e indisponíveis? Então, vamos pensar, por exemplo, uma situação de família, que a gente pensa de imediato que, olha, tudo é indisponível. Olha, se eu tenho um caso de separação, um casal que está se divorciando, você tem ali diversas questões, divisão de patrimônio, de que forma que nós vamos fazer o pagamento da pensão, quem vai pagar, quanto vai pagar, tudo isso pode ser negociado. Agora você tem questões ali
que são indisponíveis, mas são indisponíveis que você pode negociar. Então, nós sabemos que nós não podemos abrir mão da pensão alimentícia que o pai vai pagar para o filho. Mas quanto, de que forma, quando, ou seja, todos os detalhes de como que esse pagamento vai ser feito, pode ser objeto de uma negociação. A única ressalva é que, envolvendo uma questão de direito indisponível, ainda que negociável, depois você tem que levar para o judiciário, ainda que seja para o Sejusc, para que ele então possa, o juiz e o Ministério Público possam analisar aquele acordo, verificar se os limites legais foram respeitados, para então poder autorizar aquele acordo com a homologação. Que bacana. Bom, você diz que vem crescendo essa questão da mediação. Qual que é a taxa de sucesso assim, na superação desses conflitos via mediação? É alta? E de que forma isso também ajuda a desafogar o nosso judiciário, né? Tá. Bom, aí você trouxe dois temas sim, que é assim, que eu gostaria de separar. Porque a gente normalmente vincula as duas coisas, né? Uma coisa é o sucesso da mediação, outra coisa é desafogar o judiciário. E por que eu estou fazendo essa separação? Porque a mediação, assim como todos os outros procedimentos que você possa vir a utilizar fora do judiciário, arbitragem, conciliação, negociação, enfim, existe uma infinidade enorme de procedimentos que podem ser utilizados pelas partes que queiram evitar a judicialização, né? A mediação, ela ainda está em um momento em que as pessoas estão tomando conhecimento, apesar de não ser um instituto novo, ser um instituto que já existe há muitos anos, né? Mas parece que a difusão desse instituto, ela se tornou maior nos últimos anos. Então, nós estamos numa fase das pessoas tomarem conhecimento. Independente disso, a gente já percebe nitidamente um aumento significativo da procura pelo serviço da mediação, né? Eu não diria nem tanto da mediação privada, que ainda é muito tímido, né? Quando as pessoas vão procurar um mediador privado, uma câmara privada, arcar com os custos desse procedimento, porque as pessoas ainda não perceberam o tamanho da economia de tempo, dinheiro que eles fazem com esse procedimento, então as pessoas ainda vão no método tradicional. Distribuir uma ação no judiciário e ficar lá anos, gastando dinheiro sem perceber que poderiam ter uma outra solução, que às vezes você vai ter um custo aqui que é muito menor do que o do judiciário, né? Então, um movimento é esse. Tem crescido? Tem, né? Na mediação privada, timidamente ainda. No caso da mediação judicial, em razão da implantação dos Sejuscs pelos tribunais, isso é em todo o Brasil, né, e tem sido uma implantação crescente, né, a resolução do CNJ ela fala que toda comarca tem que ter um Sejusc. Nós não temos esse número de Sejuscs ainda instalados, mas tem crescido bastante. O que eu tenho percebido na prática é que temos tido um número crescente de casos encaminhados para esses métodos, mas ainda temos um número maior de conciliações do que de mediações. Há um impacto disso em cima da demanda do judiciário, ou seja, do número de casos judiciários, há um impacto significativo. Mas é só isso que vai resolver o problema do judiciário? Não, existe uma série de outros problemas, mas que ajuda. Já é uma forma. Já é uma forma. Bom, vou falar então um pouquinho aí do projeto, né, de extensão, mediação, está com inscrições abertas até o dia 16 de fevereiro, não é isso? Isso. Esse projeto, eu iniciei ele, digamos assim, um projeto piloto, uma tentativa de ver como funcionaria no segundo semestre, no final do segundo semestre de 2016, lá na praça, em razão da demanda de alguns alunos do IEC, que a gente tem um curso lá de capacitação em mediação de conflitos, né? E os alunos falam assim, olha, a gente está vendo a teoria aqui, a gente queria ter algum contato com a prática. Bacana. Então, a gente resolveu trazer os alunos do IEC para dentro do SAJ, do Serviço de Assistência Judiciária da PUC, ou seja, integrar pós-graduação com graduação, né, que é algo que a gente tem que ter sempre esse cuidado de fazer, né? E aí a gente começou a fazer uma triagem dos casos que chegavam para o SAJ, e normalmente todos os casos que chegam para o SAJ, não em todas as unidades, mas na maioria das unidades, eles são encaminhados primeiro para o contencioso, ou seja, para que seja feito o procedimento judicial antes de se fazer uma triagem. O que acontecia é que muitos professores do SAJ, atentos a essa questão da mediação, da conciliação, percebiam às vezes um caso que vinha para eles e falavam assim, olha, isso aqui não é para judicializar, isso é para tentar uma negociação, uma mediação, alguma coisa. Aí encaminhava para mediação. O que nós fizemos com esse projeto? Nós mudamos a lógica.
A pessoa que procura SAJ, a partir da implantação desse projeto, que já tem 1 ano de funcionamento na Praça da Liberdade, ela é atendida por alunos extensionistas que vão ser selecionados nesse edital agora. Esses alunos extensionistas fazem uma triagem do caso, conversam com a parte para tentar identificar se o caso é ou não é indicado para mediação. O caso sendo indicado para mediação, esse caso, então, é encaminhado para ser atendido pelos professores e alunos da mediação na SAJ e, no caso da praça, também em horários alternativos pelos alunos do IEC, né? Isso a gente fez ao longo de 1 ano na praça, tivemos várias dificuldades e todas foram sendo superadas. E aí, com o aprimoramento desse projeto, a gente está trazendo ele hoje para uma demanda da Faculdade Mineira de Direito para também ser implantado esse semestre aqui no SAJ do Coração Eucarístico. Bacana. Bom, para a gente finalizar, então, queria saber quem pode participar e de que forma fazer a inscrição aí para participar desse processo. Tá certo. O projeto, então, como você disse, as inscrições eu vou receber até o dia 16 de fevereiro, então logo depois do Carnaval, porque na segunda-feira, dia 19, vai haver uma entrevista, uma reunião com todos os candidatos e uma entrevista individual com cada um, para a gente, então, no dia 20, já dar início ao projeto. E o requisito é ser aluno regularmente matriculado na PUC, de preferência nas unidades Coração Eucarístico e Praça da Liberdade, em qualquer período. Bacana. E isso é o quê? Internet? E aí telefone? é mandar por e-mail, desculpa. Sim. Aí é só enviar por e-mail. No edital tem as informações necessárias, né? Para leandro.renó, com 2 N's, @pucminas.br. E aí, essencialmente, os dados, nome, número de matrícula e se já fez algum curso, alguma disciplina de mediação antes, porque a gente precisa ter essa base para os extensionistas atuarem. Bacana, muito legal. Parabéns pelo projeto e sucesso. Obrigado. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site e até a próxima.